A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos à última aula do terceiro trimestre de 2023 na classe dos juvenis. Nesta aula nós vamos falar sobre o tema Lute por sua fé. Eu sou o presbítero Denis Pereira e é um prazer recebê-los aqui semanalmente para prepararmos a aula da semana. Lembrando que a nova revista, eu sempre digo, é um curso de teologia, aqui conhecendo os fundamentos da fé cristã nas epístolas gerais. Conhecendo, deixa eu baixar o brilho aqui para ver se você consegue ver aí na tela. Conhecendo os fundamentos da fé cristã nas epístolas gerais. Tá aí o tema da nossa próxima revista da Escola Dominical. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. O seu comentário aqui vale ouro. Fale para nós de onde você nos assiste, até para a gente saber até onde está indo o alcance do nosso trabalho. Na descrição dos vídeos tem todas as nossas redes sociais, incluindo contato para ministrações. Será um prazer atender a sua igreja ministrando a palavra de Deus, treinamento para líderes, treinamento para professores da escola dominical, palestras para casais, palestras para pais e filhos. Estamos à disposição do reino de Deus. Outra coisa, o primeiro link aqui na descrição do vídeo é o link do treinamento Transforme Suas Aulas. Você recebeu algum tipo de treinamento para professor de escola dominical? Não? Parabéns, você é um guerreiro, você é uma guerreira. Mas imagine só você recebendo um treinamento, você aprendendo técnicas e ferramentas para utilizar em sala de aula. Você será um professor muito mais habilitado. É isso que eu apresento a você no treinamento Transforme Suas Aulas. Você vai aprender a preparar uma aula, planejar uma aula, aplicar, tirar a aula da teoria na sala de aula e ajudar o aluno a aplicar no dia a dia. Você vai aprender também técnicas de aprendizado. Existem alunos que aprendem ouvindo, na mesma sala de aula tem alunos que aprendem ouvindo, outros aprendem repetindo, outros discutindo, outros fazendo anotações. Quando você entende isso e aplica isso na sala de aula, a aula fica mais dinâmica para você e para os seus alunos também. É o primeiro link, preço promocional de lançamento. Você abençoa o nosso ministério e nós abençoamos sua vida também, tá certo? Bora então para a nossa aula de hoje. Bora então aqui para a nossa revista da Escola Dominical, para que nós possamos olhar aí a palavra de Deus e aquilo que ele tem para nós dentro dessa revista com o tema Lute Sua Fé. A última aula do terceiro trimestre de 2023 aqui na classe de juvenis. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Olha que coisa interessante, tá? Nós precisamos batalhar pela fé. Lembra? Somos salvos pela graça por meio da fé. A fé é o meio. Então, a salvação em Cristo Jesus já foi garantida, não há nada que a gente faça ou deixe de fazer, nada disso. No entanto, nós precisamos lutar pela fé, batalhar pela fé, continuar crendo, sermos perseverantes, não perder a fé, não desistir da fé, não apostatar da fé, certo? Judas, versículos do 17 ao 25, é o texto aqui da nossa lição de hoje, tá? Bom, introdução à epístola aqui, o primeiro tópico vai nos mostrar a introdução à epístola para a gente entender quem era esse Judas, não é? Ele era filho de Maria e José, então esse Judas aqui é o meu irmão de Jesus, não é o Judas Iscariote, não é aquele que traiu Jesus, tá? Não é aquele, tá? Num primeiro momento, os irmãos de Jesus não creram muito nele, mas depois, não é verdade? E porque meu irmão, claro, porque não tem o sêmen de José, então ele só é filho de Maria. Jesus é só filho de Maria, gerado pelo Espírito Santo. No caso, todos os outros filhos de Maria foram gerados aí por meio de José. Esta carta é uma pequena carta, mas com grande valor para a formação de todo cristão, tá? Judas e o apóstolo Pedro conviveram e certamente conversavam, convergindo com o tempo, sobre os grandes problemas dos seus dias. Talvez por isso, a segunda carta de Pedro e esta epístola coincidam bastante nas ideias na abordagem literária. O ensino é denso e direto ao ponto, sem rodeios. Era preciso despertamento. Então, é uma pequena carta, mas é uma carta muito forte, muito intensa,
a respeito da defesa da nossa fé. Então, primeira coisa, precisamos defender a nossa fé? Sim. A salvação foi uma obra realizada por Cristo, completa, perfeita, plena, ok? Agora, a nossa fé, que é o meio pelo qual alcançamos a salvação em Cristo Jesus, lembra? Por meio da fé, Efésios 2:5 e Efésios 2:8. Então, a salvação, essa é uma luta nossa, é uma luta diária, por isso que precisamos perseverar, por isso que precisamos continuar, por isso que precisamos avançar. Muito bem. Tópico 2 aqui vai falar da defesa da fé e vai apresentar aqui algumas observâncias aqui para nós, tá? Então, a defesa da fé, primeiro, é uma necessidade. O escritor anuncia que desejava falar sobre a salvação, mas foi direcionado a exortar os irmãos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, tá? Então, que fique muito claro que nós, enquanto igreja, enquanto cristãos, precisamos batalhar pela nossa fé, defender a nossa fé, sustentar a nossa fé e guardar a nossa fé. Apocalipse capítulo 3, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Qual é o maior valor, tesouro que o crente tem? É a fé, porque é através da fé que ele alcança a salvação em Cristo Jesus. É através da fé que ele permanece. É através da fé que a gente persevera. Por isso que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé ela é essencial para a vida do cristão. É impossível ser cristão, ser salvo sem fé, tá? Agora, a defesa da fé só pode ser feita por quem a detém. O mundo, as forças do mal sempre irão atacá-la, não é? Por que irão atacá-la? Porque, de novo, sem fé é impossível agradar a Deus, logo não tem salvação. Lembra do apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 4? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Né? Então a fé, novamente, ela é essencial. Não é? Então nós precisamos preservar a nossa fé, batalhar pela nossa fé. Não é? A fé mencionada por Judas é uma fé racional, bem fundamentada e salvadora. Aquela que uma vez foi dada aos santos, ou seja, a fé é dada por Deus e é ensinada pelos apóstolos, não é? Então é a fé que salva, fé salvífica. Não é a fé para milagre, não é a fé da porta aberta. É a fé para a eternidade, não é? É o crer em Cristo para a salvação da alma. É o crer em Cristo como Salvador e Senhor. Né? Neste último domingo, estivemos ministrando em um congresso de adolescentes e eles escolheram como tema 1 Coríntios 11:26. Não é? Façam isto em memória de mim, né? Todas as vezes que comerdes pão verticais, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Do que está falando ali? De perseverança. Do que está falando ali? De fé. Não é? Essa fé que agrada a Deus não é uma fé meramente verbal. Ela é uma fé factual, vamos usar palavras difíceis hoje. Ela é uma fé factual. Ela é uma fé visível. Ela é uma fé palpável. Ela é uma fé racional. Ô, glória! Ela é uma fé racional. Não é? Por que ela é uma fé racional? Porque ela é fruto de raciocínio na palavra de Deus. A nossa fé não é uma utopia. Nós não cremos numa ilusão. Ô glória, nós cremos no fato de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se encarnou, morreu em nosso lugar, pagou com seu sangue o preço pelos nossos pecados, ressuscitou para nossa salvação, para nossa justificação e em breve voltará para nos buscar. Então, é uma fé com fundamento, por isso que ela é racional. Por isso que ela tem uma certa lógica. Não é uma fé, não, viu? Por isso que Jó diz, eu sei em quem tenho crido. Não é? Ou melhor, Jó diz, o meu Redentor vive, e Paulo depois vai dizer, eu sei em quem tenho crido. Não é? Então o apóstolo Paulo, que era uma pessoa muito intelectual e tal, ele está dizendo, olha, eu não creio no nada, eu não creio no vazio, não. A minha fé tem fundamento.
A minha fé tem base, não é? Então é isso, a nossa fé, a fé de que trata aqui é fé genuína, fé para a salvação. Amém? Porque fé de que vai melhorar de vida, fé de que vai conseguir alguma coisa, essa é a fé natural. Essa aí o ímpio também tem. Mas para entregar-se a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, somente a fé salvífica que é gerada pela palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Viu? A palavra de Deus. Muito bem, você já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se, crente, e ative as notificações, dá like no vídeo e deixa aí seu comentário, que é muito importante para nós. Está chegando novas fases aí dentro do nosso canal. Fique atento. E eu quero pedir a sua ajuda. Compartilha com outros professores. Porque esta aula que nós gravamos aqui com carinho, com atenção, terminou essa semana, ninguém volta mais para assistir essa aula. Então compartilhe para que mais professores sejam alcançados. E não se esqueça de adquirir o treinamento Transforme Suas Aulas aqui no primeiro link. Você adquire esse treinamento, você estará abençoando a minha vida. Preço promocional de lançamento, dá uma olhadinha. Clica aí para você ver. E você abençoa a minha vida e vai ser abençoado também, tenho certeza disso. Bom, pecado e juízo. Os intrusos. Já sabemos que a fé cristã é constantemente atacada na escola, nos filmes, nas redes sociais. Mas o foco que o escritor traz à tona são as ameaças à fé que vêm de dentro da própria igreja. Eita, como assim? Identificar os ataques externos muitas vezes é fácil até, mas os ataques internos, daqueles de quem não esperamos nos defender, é muito difícil. Por isso Judas elenca algumas características desses intrusos que se infiltraram em nosso meio e ameaçam a fé, tá? Então assim, ele está falando do pior tipo de ataque que nós sofremos enquanto cristãos, dos ataques aí à nossa fé, que é o ataque proveniente do lado de dentro, internamente, né? Ele está falando aqui. São aqueles que estão no nosso meio, são aqueles que se declaram cristãos, mas eles deturpam a palavra de Deus, eles distorcem a palavra de Deus estando em nosso meio, tá? Então, por exemplo, eles são ímpios, não têm amor a Deus. Como ímpios? Embora estejam na igreja, eles negam o poder santificador da palavra e vivem a vida que querem, não é? Convertem em dissolução a graça de Deus, são mundanos e carnais, negam a Jesus, são céticos, sem espiritualidade, adormecidos, contaminados, indiferentes, sem temor a Deus, rejeitam a dominação e vituperam as autoridades, indisciplinados e rebeldes. Presta atenção no que eu vou dizer. Eu ando preocupado com gente nova demais, sem experiência de ministério, mas com o microfone na mão, que fala contra a religiosidade e que passa para a meninada, a juventude principalmente, uma ideia de que qualquer autoridade e de qualquer conceito de liderança é religiosidade. Cuidado, porque tem gente que está ensinando no altar rebeldia. A geração que vivemos hoje é uma geração que vive em um ambiente onde as coisas não são mais tão absolutas. A verdade não é mais absoluta. E a sociedade deixa isso muito claro, não é? E qual que é a ideia da sociedade hoje? É a destruição das autoridades, é a desconstrução de qualquer respeito às autoridades, não é? Então a gente sai de um tempo onde os filhos, olha, segue seu pai, ouve teu pai, escuta teu pai, obedece teu pai. E a geração de hoje está sendo ensinado o seguinte: não, você não precisa ouvir o teu pai,
Você não precisa ouvir o que o seu pai tem para te dizer. Você pode ser quem você quiser. Você pode viver a sua própria vida. E o que nós estamos vendo é uma sociedade desregrada, sem limites, sem pudor, sem moral, sem direção e, portanto, se autodestruindo. Então precisamos tomar muito cuidado com gente no nosso meio, influente e que coloca as autoridades estabelecidas por Deus, pai, mãe, pastores, professores, líderes, numa posição de que não devem ser obedecidos. Isto é sinal de impiedade, gente indisciplinada, gente rebelde, que não obedece nada e nem ninguém. E é triste, porque o que Judas escreve, nós vemos acontecer nos dias de hoje. Em nossos altares, muitas vezes, o jeito de falar contra a falsa religiosidade, o jeito de falar contra a moralidade, tem feito muita gente achar que o melhor estilo de vida é o estilo da rebeldia. Então nós temos que tomar cuidado. Por isso que falando aqui a pastores, a líderes de juventude, cuidado quem coloca sobre o altar. Cuidado de onde essa pessoa vem. Essa pessoa pastoreada, quantas vezes na igreja local quem vem pregar não tem pastor, não tem liderança, não senta para ouvir. Como é que pode colocar alguém para falar na sua igreja? Como que fica isso? Que Deus nos guarde. Este é um símbolo destes que destroem a fé. Porque eles falam mal, eles são propagadores de falsas notícias, são murmuradores, são arrogantes, são interesseiros, eles causam divisões, olha só, olha o tanto de coisa, tá? Então veja, eles não têm o espírito, não é? Por quê? Porque eles andam na carne, eles fazem o que eles querem, não é? E Judas está tratando isso aqui dentro da igreja, ele está falando isso aqui está acontecendo dentro da igreja, Judas está dizendo. É no nosso meio, não é fora não. É no nosso meio. Então, fico alerta aí. Para pregar, para cantar no altar da igreja, tem que sentar para ouvir, tem que ser pastoreado, tem que ser alguém ensinável, não é? Tem que ser alguém que é liderado. Não é só chama, mas canta bonito, tá, mas quem está pastoreando? Nossa, mas prega demais. Mas quem é o pastor? Tem gente pregando por aí, gente, que o pastor não vê há 6 meses. Oh, pelo amor de Deus, tá? Então, diante de tantas características ruins, Judas nos faz lembrar de 3 exemplos de desobediência que não terminaram bem. O povo de Israel, que foi salvo do Egito, mas os maus morreram no deserto por causa da incredulidade. Os anjos caídos que foram lançados na escuridão e estão atualmente em prisões eternas. E as cidades de Sodoma e Gomorra, que por causa da incredulidade e outras ao redor sofreram a pena do fogo eterno, tá? Qual é o perigo aí dos falsos mestres, tá? Bom, eles entram pelo caminho de Caim, inveja, seguem o engano do prêmio de Balaão, a avareza, e perecem na contradição de Corá, a rebeldia. Em seguida, ele denuncia os efeitos na presença desses intrusos. São manchas em vossas festas de amor, não possuem amor a Deus nem ao próximo, mas somente o amor próprio, por isso são uma mácula para a igreja. São nuvens sem águas, geram expectativas frustrantes, enchem de esperanças as pessoas, mas tudo é falsidade. Árvores murchas e infrutíferas são uma perda de tempo, pois é um desperdício cultivar uma árvore e depois desperdiçar, que foi tudo em vão. Então veja, Tiago está nos orientando a defender do lado de dentro. Defender os infiltrados em nosso meio, tá? Os infiltrados em nosso meio. Defender-nos daqueles que não têm compromisso com a palavra de Deus. Mas eu volto a dizer, não têm compromisso com a palavra. Mas esses falsos mestres internos, eles sabem chegar, eles sabem falar, eles sabem fazer o movimento. E como a liderança pentecostal de departamentos, ela não se preocupa em ser ela uma influência para quem lidera, ela sempre está atrás de alguém. Quem que eu vou trazer? Quem que eu vou trazer? Qual é a sensação do momento? E aí, na falta de opção, traz qualquer um. Traz o mais badalado do momento. Traz o que está no hype da internet, né? Está lá em cima da internet. Mas de onde que é? Não, isso aí não importa. O que importa é que onde vai arrasta multidões. Mas arrasta para onde? Arrasta com que critério?
Tá? Então, é preciso ter cuidado, porque o estrago feito por um ataque externo, ele causa impacto? Causa. Mas um estrago feito de dentro para fora, ele é muito maior. Todo ataque de guerra, né? Todo ataque, enfim, ele feito do lado de dentro sempre provocou maior estrago. Essa semana estamos em setembro, quando aconteceu há 20 e poucos anos atrás aquele ataque lá nos Estados Unidos. O que choca naquele ataque? Foi de dentro para fora. Ninguém esperava a tamanha ousadia de um inimigo na nação mais temida e mais potente da Terra. E esse é o problema. Porque a gente se prepara para defender-nos dos ataques externos. Mas são os ataques internos que causam maiores estragos. E nós vamos estar preparados para isso. Bom, como defender a fé? Então, por exemplo, o adolescente, ele está aí na internet, né? Bom, depois de mencionar os graves problemas causados pelos falsos mestres, Judas apresenta a maneira como o cristão deve defender a sua fé, edificando-vos a vós mesmos na fé, tá? Então, o cristão deve se edificar na fé, ser edificado na fé, não é? Deixa eu ver se eu acho aqui um texto aqui, ó. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, ricamente, plenamente, completamente. Então, primeiro, encha-se da palavra. Primeiro na palavra, bons livros cristãos, palavra, dedicando-se para fortalecer a convicção em Deus, com oração, não é? Com oração, não é? Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na leitura bíblica, no amor à palavra de Deus, na comunhão, nas orações e no partir do pão, tá? Então, quanto maior for a convicção de fé de uma pessoa, menor será a influência de falsos mestres em sua vida. Por isso que a nossa convicção de fé, ela é aqui, ó. Não é em A, não é em B, ela é aqui. Não existe maior autoridade do que este livro sagrado, do que a Bíblia. Então, quem quer que seja, se falar abobrinha, falar borracha, tô fora. Tô fora. Não quero nem ouvir, tô fora. Não é? Então, nós temos que elevar, edificar a nossa vida espiritual e tomar cuidado com quem nós andamos. Tomar cuidado com quem nós ouvimos. Eu já falei aqui. Eu não vou escutar Caio Fábio, Ed René. Tem uma turma aí. Eu não vou escutar o Vitor Azevedo. Eu não vou escutar, irmão. Gente, eu sei que é gente que está falando borracha do evangelho. Eu vou escutar. Não, porque eu tenho que escutar, passar. Eu não tenho que saber, irmão. Não quero saber. Não quero saber. Também não vou escutar filósofo. Tem professor na sala da escola dominical que ele cita filósofos ateus. Não, porque Leandro Carnal disse: ô, irmão, pelo amor de Deus, fiquemos com a palavra de Deus. É através dela que a fé é gerada e fortalecida no nosso coração, não é? E vigiemos para que qualquer um que se aproxime de nós para perverter o evangelho de Cristo seja colocado para correr em nome de Jesus e pela palavra. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.